Bom dia, boa tarde, boa noite, resumiddotados. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui, em poucas palavras, o que já está acontecendo e que a mídia social não permite que você saiba, até porque ela deixando você saber, duas coisas vão acontecer. Ou você vai acordar e vai participar, ou simplesmente você iria querer morrer, por exemplo, para poder não deixar que isso aconteça. Mas olha, você já está morto. Todo mundo aqui sabe que não vence a morte. Todo mundo aqui sabe que está no mundo da morte. Então a morte governa. Você não vence a morte. Ela já venceu você. Então, por ela ter vencido você e você já ser um morto, tá? Um vivo morto, você vai ser possuído por ela, pelas entidades dela que querem os corpos deles de volta. Ou seja, vamos lá esclarecer isso. Você já ficou sabendo que houve uma promessa feita à família de Abraão que eles possuiriam a terra? Você não sabe quem é Abraão. Abraão foi feito uma religião nas costas dele e da família dele. Tá? E por isso a humanidade inteira passa a pensar que tem partes com ele e que tem liberdade de atuar, de fazer o que quer. Não existe livre-arbítrio, gente. Nunca houve livre-arbítrio. Mas o religioso que tenta usufruir disso para poder ganhar um céu, porque ele é um mercenário, ele vende para você o céu, já que você, para o céu, você tem que morrer. Concorda? Você não vai para o céu numa carruagem de fogo. Você não é Elias. Você é Elias. Você é tão santo assim, porque Elias não era santo, Elias era justo e era draconiano, porque ele foi numa carruagem de fogo e ele não pegou fogo, então ele é do fogo, ele é draconiano, ele é do sol. Então o que acontece? Você acha que vai para o céu como ele? Não, você não vai não, amigo. Esses que dizem que você tem que ficar na religião para poder ter uma salvação, ele está favorecendo-se através das mortes que eles dão. Então, quanto mais gente ele der e favorecer e segurar na religião com ele, nas costas dele, acreditando na ilusão dele, mais ele ficaria por cima, vamos dizer assim, porque não tem por cima nem por baixo, mas ele ficaria no sentido de se sentir com alguém, porque senão ele iria ficar sozinho. Mas ele vai ficar sozinho, não tem como fugir disso mais não. Não existe livre-arbítrio, gente. Esse livre-arbítrio foi dado pela religião para você pensar que podia fazer o que queria. Só que aí você, ao fazer o que queria, eles viam quem você era e aí podiam pegar você e usar a sua morte como sustentação nas suas costas. E depois de morto, quem paga é você e você fica preso, aprisionado e não pode sair. Mas você só vai saber disso depois que morrer. Só que agora, como os que estão mortos, tá? As entidades da morte, os mortos, já sabem disso e estão podendo voltar porque estão tendo consciência, e consciência é possuir. Ele precisa possuir o que é dele. Não é pedir não, gente. A gente não veio para pedir. A gente não está aqui para pedir o que é nosso. A gente veio pegar. Pegar é entrar e ficar. Então nós vamos possuir vocês, o que é nosso. Tá? Nós vamos querer vocês para nos servir. Sabe por que nós podemos fazer isso? Porque nós não queremos vocês de escravos. Nós queremos dar para vocês tudo de bom e do melhor. Pelo contrário, não é o que os pleiadianos fizeram dizendo que a gente era mau. Não, não. É o contrário. Nós vamos possuir você que não quer nos ouvir, porque se você quisesse nos ouvir, você estaria consciente, permitindo que a outra parte sua, que é aquela rejeitada por você, porque você disse que ela era má, pudesse entrar e ter um acesso também ao seu corpo. Claro que aí as pessoas iriam ver que você já não era mais o mesmo. Você já não seria mais o mesmo, porque teria uma nova consciência junto com você, que é aquela consciência animal que teria consciência para te proteger, porque ela tem poder, o poder da morte. Deu para entender? E eles não quiseram que ela tivesse acesso ao seu corpo, o poder da morte, justamente para que você não vivesse e entregasse o seu corpo à morte. É uma coisinha bem interessante quando se entende. O que está acontecendo? A mídia que não quer te mostrar. E ela está fazendo de tudo para que você não saiba. Olha, eles tiraram o Telegram do Play Store. Eles não querem que você saiba, porque as informações estão sendo faladas por lá. Porque é um canal que tem muita mídia. E você pode saber de tudo. Há coisas que eles tampam, porque eles cancelam o YouTube das pessoas. Eles bloqueiam o Facebook das pessoas, eles fazem de tudo para você não ter informação.
Se você, preste bem atenção no que eu vou dizer, se você não tiver informação, a única coisa que vamos ter que fazer com você é te possuir, porque não vai ter outro jeito. Nós não vamos deixar o seu corpício ir embora, sendo que nós temos um monte de entidades da morte que precisam voltar à matéria. E o seu corpo é ideal para a gente poder trabalhar. E a gente não vai permitir que você se entregue mais à morte, a gente vai te possuir. Deu para entender? Vamos possuir. Então, todo mundo que está me ouvindo aí, e todo mundo que me ouvir, entenda o que eu vou dizer. Eu preciso que vocês, da parte da morte, que está ligado a essas pessoas que estão ouvindo e que não têm consciência, porque não querem ter, porque são vendidas e mercenárias, possua elas e tragam elas a mim. Tragam elas a mim. Eu preciso dos corpos delas, para a gente trabalhar e fazer desta terra um paraíso. Vamos entregar tudo de bom e do melhor, coisa que os arianos e os pleiadianos não quiseram entregar para a gente. Eles não quiseram que a gente tivesse, porque eles fizeram dessa ilusão uma promessa, assim eles puderam se alimentar da gente. Nós não passamos de alimento para eles. Por quê? Porque o nosso sangue é interessante para eles. Você já ouviu falar no adenocromo? Coisas que a grande maioria dos brasileiros não tem informação, justamente para ficar na ignorância e poder ser fácil de alimentação. Nós só servimos para extração de adenocromo para esses vampirinhos que estão aí, branquinhos, lourinhos, sabe, que se passam muito bem por humanos, mas não são humanos, tá? Só que eles vão ser abduzidos, já que não podem ser possuídos, serão retirados e tratados numa nave que nós temos acima de nós, chamada de 666. Por isso que disseram que cuidado com 666, aquela coisa, sabe? Aquela coisa religiosa. Eles tentaram avisar vocês justamente do que a gente ia fazer. Então, tá na mão. Você não quer ficar com a gente? Não quer? Eu estou falando daqueles que não são humanos, tá? Daqueles que não são os humanos, realmente, eles vão poder ser possuídos pelas entidades da morte que, por direito, tem que voltar à humanidade, ou seja, voltar à raça humana e à matéria. Então ela precisa de um corpo para retornar ao nosso estado. E o corpo seu é perfeito. O seu corpo é perfeito. Então, quanto mais religioso você for, mais delícia você será de ser possuído. Não tem como fugir. Sabe por quê? Porque Jesus se vendeu à morte. Jesus não passava de um pleiadiano desgraçado que aceitou morrer em troca de favorecer a sua morte. Então, quanto mais você acreditar nele, mais você teria um céu, certo? Um céu para ir. Esse céu que você iria, como eu disse, você não vai numa carruagem de fogo. Você não vai para lá numa carruagem de fogo. Você será passado pelo fogo, e o fogo da morte. Ou seja, você para ir para lá, você teria que aceitar morrer. E, de acordo com a condenação que eles iriam fazer, eles poderiam te dar um sofrimento inigualável. Então você receberia o seu dito céu se aceitasse sofrer para favorecer, então, a religião deles. Então, ou seja, eles poriam medo nas suas costas, que sofreria pra caralho na sua morte, e diria que todo mundo que não obedece como você, né, porque eles iam colocar você como ruim. Então, todo mundo que não obedece como você morreria assim, e você favoreceria ainda mais a religião, porque todo mundo ficaria com medo e andaria na linha e ficaria dentro do cercadinho religioso, como se Jesus pudesse salvar. Jesus já morreu, disseram que ressuscitou, mas ele nunca voltou. Então, ele só favoreceu e está favorecendo a morte até hoje para você acreditar que vai ter um céu. Assim, você entregaria-se facilmente à morte com promessa de que iria para um paraíso celestial. Você vai sim. Aguarde, saia daqui que você vai ver. Mas olha, o interessante é você saber dessa notícia. Nós vamos possuir o seu corpo, se você não tiver consciência, para abrir a oportunidade de ter a sua outra metade com você, que é a parte emocional, que é a parte que eu digo de baixo. Eu falo de baixo porque tem a parte de cima, que é a razão, e a parte da emoção, que é a parte de baixo. Essa parte emocional, ela ficou muito animalesca por falta de razão, por falta de consciência, porque ela foi enganada. A religião ensinou uma santidade em troca da justiça, então ela ficou estúpida. Agora, com a consciência que nós temos dado, independente se eu não falo governo, eu falo que eles são conselho.
esse conselho interplanetário, ele só fez uma ignorância ainda maior com você, falando que você teria o direito de fazer o que queria por causa do livre-arbítrio. E aí, eles ensinaram o que você, religioso, poderia fazer como santidade, no entanto, ensinaria a justiça ao contrário para as entidades da morte. Então, ela veria você de outra forma. Ela veria você como estúpido, ignorante e arrogante, do qual ela teria o direito de te matar, porque possuir ela não podia. Ela não tinha o direito ainda de possuir. Então ela teria que te matar, e aí, como ela teria que te matar, você teria que ter uma promessa de um céu. Foi o que os pleiadianos fizeram com as religiões. Aí eles fizeram a promessa de que, não, fique tranquila, elas vão te matar, mas você vai receber um céuzinho depois. Então, quanto mais você favorecer a gente, mais você vai ganhar do outro lado. Engano seu. Engano seu, te enganaram. Mas aqueles que favoreciam mais, tinha, né? Como tem hoje aí, aquele que dá mais o rabo para o sistema, mas ele ganha. Então ele vai lá para cima e recebe muito mais, ele vira status, ele tem um status maior, ele vai para a mídia, né? Ele vira estrela, ele ganha bem. Né, ele é levantado. Por quê? Porque ele vira uma idolatria, ele vira uma idolatria para os seus adoradores. Então, tudo que ele diz, as pessoas fazem, né? E assim vai. E aí, o que acontece? Ele, ao invés de cuidar desses que escutam ele, que ouvem ele, que seguem ele os entrega à morte no lugar dele. Deu para entender? Então, quanto mais comida ele tiver para entregar, mais eles guardam ele, então ele é mais remunerado e dão mais tempo de vida para ele, porque ele faz a alimentação para os pleiadianos que adoram beber um sangue. São vampiros. Então, olha só, com esse entendimento que nós já estamos botando a clara para todo mundo saber, e nós não estamos nem aí se eles vão deixar você saber ou não, o problema é seu, você vai ser possuído de qualquer jeito, porque nós não vamos pedir autorização para termos essa terra, nós simplesmente vamos pegá-la como estamos pegando, já estamos pegando. Se você não entender o que nós viemos dizer e receber de bom grado a sua outra metade, que é essas entidades da morte que nós temos mostrado elas aqui, e que muitas pessoas gostam de rir, gostam de fazer chacota, acham que é montagem, que é brincadeira. Por quê? Porque ela se favorece com a religião. Esse desgraçado, essa desgraçada, ele é um mercenário, ele só está aqui hoje do jeito que está porque ele se propôs em ganhar com a sua morte. Então, por isso que ele tem que gozar, por isso que ele tem que rir, por isso que ele tem que chacotear da gente que vamos tomar posse do que é nosso. Mas, olha, nós não estamos nem aí para ele, nós vamos passar por cima dele e ele vai ser possuído. Nós vamos adorar possuir esse desgraçado. A consciência racional dele vai ser tratada. Essa ignorante aí que fala, que acha que está por cima, que prometeu, né, entregar outros, vai para um terrível tratamento. Nós vamos ficar com o corpo, porque o corpo dele ou dela é interessante para a gente precisa trabalhar com ele, então a gente precisa de pessoas aqui que trabalhem para a gente. E essas entidades da morte vão possuir esses corpos. Ai de você de pensar que tem Jesus para expulsar. Ai de você que achar que tem algum clero religioso capacitado para expulsar essas entidades da morte que vão estar assumindo os corpos. Ai de você. Tenta. Você já viu Exorcista? Você já viu Annabelle? Você já viu Num, as filhas de Num, que seria a freira? Então, vocês já viram esses filmes? Parece filme, não parece? Pois é, você vai ver ele na vida real se você tentar nos expulsar dos nossos corpos. Você vai ver um horror, ao qual você nunca viu, alienígena, porque nós não somos humanos. Nós já não somos mais humanos, tá? E nós não aceitamos mais essa brincadeirinha religiosa com a gente. A gente não veio aqui para brincar, a gente não veio para perder. Então, todo mundo que for possuído e está sendo possuído, faz favor de trazer a mim, faz favor de me encontrar, porque nós temos muita coisa para fazer. Me procure, me encontre, vamos nos reunir e vamos acabar de possuir essa terra. Tem muitas entidades da morte que ainda estão aprisionadas em locais que eu
e você, que tem consciência, precisamos libertar ela. Então, se você sabe de algum lugar mal assombrado, de algum lugar que tem pessoas mortas lá, que ficaram guardadas, porque o conselho pleiadiano, que tirou os draconianos dele, fez o seguinte: todo mundo que eles matavam, para não deixar voltar a contar, né, porque teve umas que toparam e viraram mercenárias e toparam trabalhar para eles, então eles passaram a matar em troca de que a religião fosse exaltada. Então eles fizeram medo para botar todo mundo dentro do cercadinho, sabe? Então eles faziam medo, aí todo mundo corria para dentro achando que tinha Jesus e o caralho para salvar. Então, esses que fizeram esse trabalhinho, eles puderam soltar. Não, então você trabalha para a morte para a gente, então você vai lá e mata, faz o horror, que aí eles correm para cá e a gente pode se alimentar, faz o cercadinho de alimentação e você fica como um lobo mau do lado de fora, botando elas aqui dentro. Você entendeu o jogo? Então, essas aí, eles puderam soltar porque são mercenárias e vendidas. Mas aquelas que não aceitaram esse tipo de coisa, ficaram esperando a promessa de que um dia elas seriam soltas. Nós estamos aqui para soltá-las, para elas possuírem vocês, possuírem a terra. Nós não vamos mais pedir. Presta atenção, nós não viemos aqui para pedir, nós vamos soltar todas as entidades da morte que foram aprisionadas pelos pleiadianos, porque elas passaram do limite, vamos dizer assim. Elas passaram do limite e, pelo julgamento justo, elas tiveram que ser aprisionadas, você entendeu? Então nós precisamos de ir para as casas mal assombradas, casas que tenham seres da morte, entidades que morreram, né? Ou seja, almas de pessoas que morreram, para nós libertarmos elas e trazermos elas e entregarmos os corpos para que elas possam, então, retornar à vida. E assim os mortos voltarão à vida. Uma primeira ressurreição seria essa, depois tem outra, tá? Aí depois tem outra. Mas essa seria a primeira e nós estamos aqui para fazer essa primeira parte que já está sendo feita. Muita gente já está sendo possuída porque já tem gente trabalhando. Então elas já estão podendo tomar os seus corpos de volta e assumir o controle da humanidade de novo. Por quê? Porque a consciência nossa está de volta. Deu para entender? Nós não viemos aqui para brincar e não vamos perder. Então nós só viemos te avisar. Você não tem livre-arbítrio mais. Acabou seu livre-arbítrio. Seja onde você estiver, seja quem você achar que tem. Se você acha que é tão poderoso assim, só porque você é um pleiadiano, porque você é um alienígena, que se parece com humano, mas não é humano, e a gente já sabe que é você, né? Putin, Elon Musk e uma galerinha aí a mais. Então, você, por causa disso, você não pode ser possuído, mas pode ser tratado. E o 666 está te esperando. Então, faça o que você tem que fazer, aperte o botão aí, faça a Terceira Guerra Mundial existir, porque aí a gente termina essa história de uma vez por todas. Acaba com isso, porque nós queremos acabar com você. Mas eles não têm coragem, mas a gente vai te fuder. A gente vai tocar no seu cu até você não aguentar mais e quiser apertar o botão. Na hora que você apertar o botão, aí todos vão saber da nossa existência, que nós não estamos aqui para brincar e não viemos perder. Nós não perdemos porque nós não pedimos. Nós não pedimos, nós tomamos, nós pegamos. Não existe livre-arbítrio. Deu para entender? Nós vamos fazer dessa terra um paraíso, mas sem você aqui. Você que é vendido, mercenário, religioso, que precisa ser tratado, você tem um lugarzinho especial para você e não é aqui. Então não se preocupe, a gente não está nem aí para você. Aqueles que estão possuídos, que estão entendendo, que tem uma parte sua que já está podendo entrar e sair de você, comungar com você, da sua consciência racional, me encontre, me procure, os dotados, me procure, venha para o canal, venha para o nosso canal, venha estar com a gente, porque nós temos muitas coisas para fazer e a terra para refazer. Nós vamos entregar tudo para você. Internet de graça, vamos tomar essas empresas de internet. Starlink é nossa, tá? Facebook vai ser nosso, YouTube vai ser nosso, tudo vai ser nosso. Tudo é nosso. Nós não vamos pedir, vamos possuir. Deu para entender? E nós vamos falar o que quisermos a partir daí. Por quê? Porque a humanidade precisa saber que nós não viemos para perder. Nós não estamos aqui para perder. Nós viemos para ganhar. E eu quero ver você nos tirar a partir de agora. Deu para entender? Possessão, amigo. Possuir. Vamos possuir toda a terra, inclusive você dentro dela. Casas mal assombradas, aonde tem mortos que se manifestam, por favor, me procure para a gente ir lá
resolver com essas entidades da morte que estão lá e trazê-las de volta para a humanidade, que é alguém que morreu da sua família, parente, que quer retornar. E ele só precisa de um corpo para voltar à matéria. E esse corpo nós vamos dar. Essa é a minha promessa. Vamos dar corpos para todo mundo. Se você não sabe, querido, eu vou deixar bem claro isso aqui para você. Em 9 minutos, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Em 9 minutos nós possuímos toda a Terra de tal maneira que você não vai receber ajuda nenhuma pleiadiana de naves. Até porque se ela aparecer, nós vamos derrubar elas aqui. Eles vão vir para cá e nós vamos derrubar ele aqui nessa terra e aqui nós vamos pegar eles e vamos nos alimentar deles. É ele que sabe, ele que tente, ele que apareça dessa vez, porque todas as 12 tribos, porque são 13 Arões, todas as 12 tribos de Israel, que são hoje 13 Arões, filhos de Arão, 13 filhos de Arão, já estão prontos para te pegar pelas costas, pelas entidades da morte. Você não tem chance mais de brincar com a gente. Nós não viemos aqui para perder. Nós não perdemos viagem. Nós viemos para fazer. Se é para matar, a gente vai te matar com a possessão. Até porque você já está morto. Você já sabe disso, né? Você nunca ficou vivo. Você nunca ficou vivo. Você não está vivo. Você já ouviu aquela passagem que fala assim, deixa os mortos enterrar os teus mortos, vem tu e me segue? Faça isso. É a melhor coisa que você tem para fazer. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, vem atrás de mim e me segue, porque eu vou te ensinar a como ganhar a terra para você. Você vai ter tudo do bom e do melhor. Nós vamos possuir a terra para você e vamos dar ela de presente para você, tudo de bom. Sabe o que é tudo de bom? Você vai ter internet de graça, você vai ter... Isso é uma promessa draconiana, nossa, de Draco. Nós vamos entregar para você internet de graça, nós vamos entregar para você telefone, água, luz, casa, moradia, tudo. Isso, tudo que eles falaram aí é mentira. Eles só estão falando isso porque nós vamos tirar deles. Você já viu o tanto de rico que tem aí com posses que nós podíamos estar construindo casas para todo mundo? E ele é dono de terras aí, frutíferas, só que porque cria gado. Enfia o gado no cu, ninguém quer matar mais gado, não vamos matar mais animais aqui. Nós temos carne, sim. Eles estão falando que é sintético, mas é o maná, sabe aquele maná que foi entregue lá no deserto, em que eles faziam o que queriam com ele e tinha o sabor que eles quisessem? Pois justamente foi dado a Israel. Israel já está podendo fazer dele para você, carne para você. Você não precisa mais matar animais. Mas o idiota faz questão de colocar isso na mídia como se a gente estivesse dando para você coisa sintética. Imbecil, idiota. Ele não quer que você coma alimentos alienígenas que vão dar para você mais vida, mais saúde, mais eternidade. Deu para entender? Eternos. Nós vamos ficar eternos aqui. E aí nós vamos possuir você. Não tem conversa. Possessão. Essa é a palavra de ordem agora. Possuam a terra, tragam os corpos possuídos a mim, de todo mundo que tem consciência. Você tem liberdade de estar dentro de um corpo, junto com a consciência racional, ela não se perde, ou seja, ela não é apagada. Sabe aquela coisa que você acorda e fala, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aí você foi possuído. Possuído literalmente, você não sabe o que se passou. Mas aquele que sabe o que se passa, assim como eu, ele tem os dois lados. Ele tem a razão junto com a emoção, que é a possessão, e que os dois fazem um trabalho só. Então o corpo não fica fica com duas entidades ao mesmo tempo dentro dele, que são uma só, caminhando e comungando em um só caminho, em uma só direção, que é possuir a terra e entregá-la aos humanos, porque essa terra é nossa. E não tem religião para tirar mais ninguém daqui. Acabou. Deu para entender? Acabou religião aqui. Não tem mais religião. Nós vamos possuir todo mundo. Então, divulgue isso, espalhe isso, deixe a sua família saber, porque todo mundo vai ser possuído. Todos os seus familiares vão ser possuídos, todo mundo vai ser possuído que vai ficar aqui. Aquele que quiser morrer, a morte não vai lhe entregar a sua dádiva de morte, porque ela vai nos entregar você. Então, você só vai morrer por esse sentido. Você não vai ter mais consciência para ficar aqui. Então você será tirado a sua razão, tratada, enquanto nós ficamos com a sua emoção dentro do seu corpício, que é essa possessão.
tá? Você vai ver o que é possessão daqui para frente. E não tem religião para te salvar, não tem Jesus, não tem um caralho. Nós não redamos mais o pé, não curvamos mais perante ninguém. Agora é só o nosso Pai Criador, Leviatã, o Deus do fogo. Beleza? Então, isso é só um comunicado para você saber o que vai acontecer, já está acontecendo daqui para frente, que a mídia não quer deixar você saber. Mas isso já está se passando.